Olá, eu sou Natália Unterstel. E eu sou a Carol Prolo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Lasninhas, o seu podcast sobre a crise climática e o clima da crise. A gente está gravando hoje, que é dia 17 de junho, terça-feira, porque essa é uma semana curtinha, então a gente quer colocar o episódio aí nos tocadores de vocês o quanto antes, né, Carol? Porque o mundo tá em crise, né? Tem muita coisa acontecendo. A gente está acompanhando o Oriente Médio em guerra, o preço do petróleo disparando, as negociações ainda mornas em Bonn, na Alemanha, e calor no Ártico. Mas falando em Bonn, para começar a dar bom aqui na conversa, pelo menos acho que boa notícia foi uma frase da semana que a gente colheu de lá, do secretário executivo da Convenção do Clima, Simon Steele, que disse, abre aspas, a maré virou para a ação climática e não há como voltar atrás, fecha aspas. Eu acho que ele escutou o nosso podcast, porque foi exatamente a chamada do nosso último episódio, né, Nath? O mar não tá para E por fóssil, falar era o nisso, título. o mar não tá para fóssil, a maré virou para ação climática. Estamos num processo de transição que não tem como voltar atrás, né? E falando em transição, em deslocamentos pelo mundo, por onde você anda, Nath? E que horas são aí? Porque tá com a janela fechada. Eu tô hoje em Nairobi, no Quênia. Agora são 10 da noite aqui. E eu até achei que a gente ia fazer essa gravação meia-noite, porque eu tava confuso, mas são 10 horas, então tudo bem, mas já tá escuro. E eu tô aqui num negócio que chama TED Countdown. Então tem os TEDs, né? TED Talks e tal. E eles fazem esse countdown desde a pandemia. Acho que o primeiro foi online para, enfim, só em torno assim dessa contagem progressiva, na verdade, com histórias boas, histórias positivas. Então, eu tô aqui, tem um bando de brasileiros e brasileiras incríveis participando também. E eu acho que é um momento de tentar fazer aquele mutirão, né? O mutirão dá certo e com certeza tem mutirões nascendo aqui desses encontros com pessoas muito, muito especiais. Eu vou falar um pouquinho mais disso no refresco. Bom, lembrando para você que está nos escutando que se você está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, não esqueça de assinar, de avaliar, de comentar. Isso super ajuda as plataformas, né, a entenderem que o nosso conteúdo ele é relevante, espalhar a palavra do clima por aí. E claro, se você está no YouTube, não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Enfim, obrigada por nos assistir. Então, com isso, vamos para o mapa de calor? Essa é uma semana difícil. Essa é uma semana com, acho que, assuntos muito difíceis. E eu acho que é muito importante a gente abrir esse espaço, né, Carol, para falar de coisas que não são fáceis para nenhum de nós e tentar racionalizar de alguma maneira também o que está acontecendo. Então, eu vou falar de várias coisas aqui para a gente destacar, começando por essas questões internacionais e com todo respeito, porque são coisas muito difíceis mesmo. Acho que o primeiro ponto é a guerra no Oriente Médio. É algo que a gente sabe que, enfim, está acontecendo já há algum tempo, é horrível tudo que está acontecendo em Gaza, né? Mas essa semana Israel atacou o Irã, que é o terceiro maior produtor de petróleo da região, enfim, um ator importante no mundo. Isso tem muito a ver com a transição energética, acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre isso também, né? Uma segunda questão que eu acho importante destacar é que o Alasca emitiu o seu primeiro alerta de calor na história. Eu tô rindo aqui, mas é de nervosa, não é de falta de respeito. E depois dos alertas de chuva, alerta de calor agora, né? Pois é, uma loucura, né? Uma loucura que é a nossa realidade
nesse momento. E claro, Alasca, né, essas regiões árticas, regiões polares, elas não estão feitas para esse calor. Então, as casas, na verdade, são feitas para segurar o calor. Eu acho que o pessoal lá ficou muito confuso aí e teve mesmo que dar esse alerta. Então, é digno, sim, de nota. E o terceiro ponto internacional é a questão da Conferência de Bonn, que começou, na verdade, já no domingo, lá na Alemanha, e que, enfim, tomou quase 3 dias aí para conseguir aprovar a sua agenda. Então, é só agora que o trabalho vai começar, né, Carol? O que você destaca? Olha, no Brasil acho que a gente só tem um destaque, mas é um destaque bombástico o suficiente para tomar o nosso tempo aqui de conversa, que é o leilão da Foz do Amazonas, que aconteceu hoje, terça-feira, né? Mesmo com todas as críticas dos cientistas, os protestos, as ações judiciais, o leilão que envolve blocos de exploração de petróleo na Foz do Amazonas acabou acontecendo hoje. E a gente sabe que reflete uma posição do governo que defende os combustíveis fósseis aí como algo que seja importante para o Brasil. Então, vamos digerir, fazer uma terapia aqui coletiva em torno disso. Hoje é o dia da terapia mesmo, mesmo. Eu até tô com medo de chorar no meio, mas eu vou tentar aqui segurar a minha emoção. Tamo junto, Mas, ninguém larga a mão de ninguém. bom, bom. Eu quero começar, Carol, falando da guerra no Oriente Médio, e porque eu acho que é muito importante a gente conectar esses pontos aí do nosso mapa de calor nesse momento, né? Não é coincidência que numa mesma semana eclode, né, mais um episódio, mais uma etapa dessa guerra no Oriente Médio. Tem esse leilão de petróleo realizado aqui no Brasil e a gente tem calor no Alasca. Enquanto isso, os negociadores estão lá em Bonn tentando resolver a crise climática. Então, eu acho que algo que amarra tudo isso é que a gente sabe, mas é importante dizer que há uma dependência de uma fonte de energia que é instável, que é cara e que é cada vez mais perigosa, que é o petróleo, né? Pois é, Nath, realmente o efeito mais imediato aí desse conflito de Israel e Irã foi o preço do petróleo, né, que subiu entre 8% e 9%, chegou a $75 por barril, né, o tal do petróleo Brent, que é um tipo de petróleo extraído no Mar do Norte que acaba servindo como referência para o preço do petróleo no mundo todo. Então, quando a gente fala que o barril subiu ou caiu, geralmente a gente está falando do preço do Brent. E foi o que aconteceu. Depois do ataque de Israel ao Irã, o preço disparou, porque o mercado ele teme que esses conflitos na região acabem prejudicando o transporte do petróleo, né? Então a gente vê como esse tipo de instabilidade mostra como o mundo depende demais dos combustíveis fósseis e como isso nos deixa vulneráveis, tanto economicamente quanto em termos de mudança do clima, né? Impacta o Brasil, né? Apesar de acontecer tão longe, né? E apesar de nós sermos também um produtor de petróleo, inclusive um produtor já bastante importante, os preços dos combustíveis aqui, eles são formados a partir desse preço internacional, né, Carol? Então, essa cotação que estava em $60 há pouco e aí subiu, claro, a gente já teve outras altas de preço do petróleo anteriormente, mas é isso, é essa coisa brusca, né? Ela nos afeta, o mercado ele é globalizado, então quando o barril sobe lá fora, isso vai pressionar os custos aqui dentro também, então da gasolina, do diesel, né, do frete, do alimento. Então, uma bomba lançada no Irã, e foram vários ataques e vice-versa, porque eles reagiram, ela pode se encarecer o preço das coisas para os brasileiros, até mesmo a passagem de ônibus. Então, essa é a natureza dessa dependência fóssil, né, que é volátil, é inflacionária, super instável.
E se a gente pensa que essa é só uma crise passageira, é bom lembrar que a gente já viu esse filme antes com a guerra da Ucrânia, né? A gente viu preço nas alturas também, inflação, corrida por carvão, né? Toda a dependência da Europa, do gás aí da Rússia. Acho que tem uma instabilidade generalizada aí que acontece a partir de episódios como esses e que a gente não tem nenhuma ideia de se eles vão durar mais ou menos, né? Os analistas se dividem aí. Tem gente que diz que não dá para saber se isso realmente vai ter uma repercussão muito grande, porque tem mais temor do que impacto físico já concreto, né, do que vai acontecer em termos de transporte. E tem outros que dizem que ainda pode dar ruim se o Irã criar alguma interrupção ali no transporte do tal do Estreito de Hormuz. Então, tem muita coisa para se desdobrar ainda, mas eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu me lembrei de uma coisa que aconteceu durante a pandemia em 2020, muitas similaridades com a pandemia, volta e meia eu faço, assim, não sei você, mas é uma coisa marcante para mim, o que aconteceu. E eu não sei se você lembra dessa capa aqui da Economist, que foi no momento em que o barril do petróleo desceu, caiu, ficou negativo o preço do petróleo. Porque, obviamente, a gente viveu numa recessão econômica causada pela desaceleração em virtude da pandemia, e o preço, a demanda pelo petróleo caiu, o preço caiu, e naquele momento parece que houve uma comoção da comunidade internacional de perceber que talvez seja um momento de se tentar pensar uma nova economia, né? E daí essa capa aqui da Economist que eu guardei porque pensei, talvez eu esteja vivendo um momento histórico, mas a gente viu que, enfim, depois aconteceu muito diferente do que talvez da minha esperança ali. E não sei, né? Acho que a gente está vivendo uma guerra com várias batalhas, né? Talvez essa seja mais uma dessas batalhas. Essa capa da The Economist, eu não me lembrava dela especificamente, mas foi legal você ter mostrado porque ela usava a mesma linguagem, né, da pandemia para falar da crise climática, então de achatar a curva de emissões, né, basicamente que está ali. E eu acho que aquele momento, é legal você trazer essa referência, Carol, porque naquele momento em que as economias pararam, que as pessoas, enfim, não tinham muito no que se movimentar, né? Além de só conseguir uma vacina, essa era a nossa grande prioridade, mas ninguém quase saiu de casa. Naquele momento ali, as empresas de petróleo viram que elas tinham uma oportunidade de diversificar. Então, muita coisa aconteceu, muitas metas também foram assumidas logo na sequência. Então, as internacionais, em especial, né, começaram a falar de metas de net zero, começaram a falar de outras coisas. E o preço realmente estava baixo, né? Estava muito baixo. Qual que é, para quem, enfim, tá escutando a gente e não entende muito bem esse negócio, quando o preço do petróleo está muito baixo, fica difícil que essas empresas, elas invistam em qualquer tipo de exploração, né? Porque simplesmente a conta não fecha. Então, à medida que o preço aumenta, elas têm mais capital, elas têm mais motivação, mais ímpeto, né, para abrir áreas, inclusive, de acesso mais difícil, fazer uma exploração em áreas mais delicadas. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que foi em 2022, né, acho que foi isso, 22 ou 23, eu estou um pouco confusa. Quando fala de pandemia dos 22. anos, assim, 22, né? Quando a Rússia invade a Ucrânia, aí o preço dispara, que foi isso que você falou, e a gente, enfim, fica aí numa situação que muda tudo. Então, a própria indústria do petróleo, ela bom, primeiro fez muito dinheiro, né, Carol? Assim, as receitas dela, só as receitas extras foram de alguns trilhões. E o pessoal tem esses cálculos, enfim, que variam aí entre 5 e 7 trilhões, né, de lucro extra, que era justamente, poxa,
o ideal seria ter feito o quê? Pego essa grana e feito a diversificação, preparado-se para o futuro. Mas isso elas não fizeram. E aí aquilo que a gente já comentou aqui algumas vezes, os passos seguintes desse filme foram que o petróleo o preço começou a baixar, tanto que chegou em 60, e aí essa turma abandonou também os planos de diversificação, os planos de net zero e tudo mais que a gente já comentou. Então, esse movimento foi o que a invasão da Ucrânia, né, a guerra provocada pela Rússia causou. E esse momento que a gente está vivendo agora, que é de muita tensão, assim, fora todas as perdas humanas, né, que estão acontecendo nesses lugares. Acho que é importante falar de Gaza, né, a gente sabe que, enfim, a situação enfim, é intolerável o que está acontecendo lá, e em termos de como isso afeta ou vai afetar esse mercado globalizado, eu acho que as tendências, como você falou, algumas estão claras, mas outras ainda a gente não sabe quanto tempo vai durar. Hoje eu estava vendo ali que o Trump está falando, inclusive, deles invadirem o Irã, então, assim, é uma bagunça generalizada, né? Então, falar de transição justa, ordenada, planejada nesse momento, parece até uma piada, né? Enfim, mas não é, a gente precisa continuar falando disso. E ao mesmo tempo, claro, reconhecendo que não vai ter paz climática se a gente não tiver uma paz geopolítica, né? Esses conflitos eles vão ter que se resolver, e o contrário também vale, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente está trazendo aqui, a instabilidade desse mundo fóssil, ela está aí, ela está escancarada, ela está mostrando o quanto antes a gente sair dessa história, o quanto melhor, né? Não tenho nada mais a acrescentar aqui, só, enfim, dizer que a gente acho que tá aqui para falar dessas coisas difíceis também, né? Com paciência, né, com serenidade, mas também reconhecendo esses grandes desafios. Deixa eu só, eu não posso deixar de explicar aqui, porque eu mostrei a capa da revista e não expliquei, porque quem está ouvindo não vai entender do que eu estou falando. Essa é uma capa da Economist de maio de 2020, com o título Seize the Moment, The Chance to Flatten the Climate Curve. Aproveite o momento, a chance de achatar a curva climática. E aí tem uma mãozinha aqui, meio que cortando uma fumacinha que sai de uma indústria. E, enfim, uma capa histórica aí que, quem sabe, a gente consegue ver de novo estampada na Economist. Acho que a capa agora seria achatar a curva das guerras, né? Achatar a curva dos mísseis disparados, achatar a curva, enfim, dos poços de petróleo sendo leiloados. Vamos para o nosso segundo assunto, que tem tudo a ver com isso. Ótima! Que gancho que você conseguiu fazer ali. Impensável. Maravilhoso. Veio, mas na verdade eu só quero começar a dizer que apesar do seu chamado por serenidade, hoje eu estou enraivecida. Estou muito enraivecida com esse leilão. Bota pra fora. Vamos botar pra fora. Tem algumas boas notícias, apesar dos pesares, mas vamos lá. Hoje, terça-feira, dia 17, o Brasil fez uma oferta, a Agência Nacional do Petróleo do nosso país colocou 172 blocos em oferta. Né, blocos em todo o Brasil, assim, em várias bacias, né, como a gente chama. Então, inclusive, na bacia da Foz do Amazonas, dessa área que o pessoal chama de margem equatorial, hoje essa margem virou abismo. Então, tinham blocos nessa margem equatorial. Tinham blocos na Bacia de Santos, onde a gente já tem uma exploração mais longeva, também na Bacia de Pelotas, nos Parecis, que fica lá no Alto Xingu. Então, assim, blocos em regiões muito, muito sensíveis, Carol. E aqui queria só colocar um pouco mais desse contexto do que aconteceu e aí a gente debater, né? O pessoal do Instituto Araiara vem acompanhando isso, eles inclusive fizeram um site que eu recomendo muito, é um painel assim com todos os dados, chama leilãofóssil.org, eles colocaram esse site no ar, e esse instituto, eles fizeram uma bela pesquisa de cada um desses blocos, onde eles estão, qual que é a sensibilidade ecológica,
né? E então eu vou dar alguns dados deles aqui, que eu acho que são muito importantes para a gente situar as pessoas do porquê que é tão tão ruim, né? Qual que foi o alerta aí que se acendeu com esse bloco. E eu acho que uma coisa que eu queria citar, assim, que eles identificaram uma série de ameaças desses 172 blocos ofertados, né? Eles tiveram ameaças, por exemplo, 6 blocos, eles tinham sobreposição com terra indígena, 2 áreas de influência, né, direta aí, de 6 terras indígenas, 2 territórios desses estavam completamente cercados, como o do povo Pareci, então, assim, super crítico, né. Uma outra ameaça identificada era a sobreposição direta com unidade de conservação e zonas de amortecimento, também colocando em risco aí áreas que são protegidas por lei, né. Também espécies ameaçadas, então 15 blocos eles afetariam habitats de espécies em extinção, né, em risco de extinção, como o gavião real, e além disso, bastante problemas com a questão da biodiversidade costeira e marinha, porque 131 blocos sobrepõem áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, né, e blocos incidindo diretamente aí sobre o grande sistema de recife amazônico, ou de recifes amazônicos, né, que é um ecossistema único, que é de extrema importância biológica e super baixa compatibilidade aí com a exploração petrolífera. Então, assim, várias questões muito sérias e, claro, 2 coisas para destacar que ainda são muito, enfim, complicadas. Uma é essa inclusão desses 47 blocos da Foz do Amazonas pela primeira vez. Então, isso foi colocado adiante, a despeito de tudo aquilo que a gente falou aqui na semana passada, que o Ministério Público Federal pediu para retirar a oferta, que até os próprios petroleiros pediram para tirar a oferta. Não adiantou, né? Colocaram lá esses 47. E tinha um outro caso também de blocos ofertados na Bacia Potiguar, próximos à cadeia de montes submarinos de Fernando de Noronha. Então, imagine só, né? Então, muitas recomendações técnicas, elas estavam colocadas ali dizendo, olha, não façam isso, não vão adiante, foram ignoradas. E aí, claro, teve lá em Bonn, que a gente já vai falar um pouco mais, teve protesto hoje, né? Teve, enfim, até o famoso jornalzinho lá do Eco, né? Que é uma revistinha que todo dia aparece as principais coisas na negociação. A capa do Eco de hoje era leilão fóssil 7, mutirão pelo clima 1. E aí falando desse nosso 7-1, que eram essas ofertas, tarará, tarará. Então, um quadro Ótimo bem título. ruim. Ótimo título, com certeza. E aí, bom, o que aconteceu no leilão aqui para as pessoas entenderem, né? Então, todos os riscos mapeados e tarará, eles acabaram fazendo essa oferta grande, mas dos 172, só 34 foram arrematados. Para os demais não teve oferta, né? E aí tem 9 empresas vencedoras. Eu vou falar quais são, porque a gente tem que saber o nome de quem está tentando matar 1,5 graus. Tô rindo aqui, é sério. Já vamos falar de matar 1,5 graus. Chevron, Carum, ExxonMobil, Petrobras, Shell, Gillians, Equinor, CNPC, que é a companhia chinesa, e Petrogal. Então, essas 9 empresas arremataram esses 34 blocos, sendo que 19 deles, ou seja, 40%, eram dos 47 da Foz do Amazonas. Foi o que mais vendeu, tá? Bom, eu não sei se eu continuo aqui, porque eu até tenho umas boas notícias para falar, né? Você tá vendo que você queria uma coisa ainda muito mais, né? 172, foram 34, mas eu não sei o que te parece até aqui, assim. Qual é o seu primeiro respiro com relação a esse mega leilão? Acho que, bom, vamos começar pela má notícia. Acho que não dá para negar que foi uma grande decepção, né? Queria que não tivesse sido nenhum desses, desses blocos, né? Ou pelo menos esses blocos com sensibilidades ambientais aí que a gente sabe, principalmente, né? Então, enfim, olhando para as prioridades,
A Foz do Amazonas certamente é uma região que a gente sabe que além de tudo tem essa sensibilidade ambiental, além do ponto de vista climático não fazer sentido essa exploração. Mas aqui para, de novo, fazer assim a metáfora da guerra, desculpe se eu estou também sem querer usar essa metáfora de uma maneira muito deliberada, mas por uma razão, assim, porque eu acho que todas as analogias, como você mesma disse, Nath, do que a gente vive hoje na crise climática com guerra também, acho que podem ser provocações importantes para a gente analisar estrategicamente o que está acontecendo, né? E eu acho que, de novo, vejo isso, então, do leilão, de todos esses blocos, ainda que tenham sido só esses poucos os realmente adquiridos, como uma batalha perdida numa grande guerra, né? Porque a gente sabe que, a gente já falou isso aqui outras vezes, essas ações judiciais, inclusive muitas propostas pelo Instituto Araiara, que está fazendo um trabalho super legal nesse sentido, elas vão continuar, né? Então ainda tem água para rolar nessas que já foram propostas. A gente sabe que tem ainda licenças ambientais para serem emitidas para essas explorações, e em particular essa do IBAMA, que a gente está aqui todo mundo de olho, vai ter um escrutínio muito grande e, assim, grandes riscos de ser judicializado também. E eu acho que, assim, os protestos, o barulho que foi feito, essa litigância prévia que foi feita, isso faz parte de uma grande concertação para esse movimento de transição para longe dos combustíveis fósseis no Brasil, né? Que é um processo que talvez requeira uma mobilização maior, talvez leve mais tempo para acontecer. A gente não tem esse tempo, mas eu penso só que essas coisas são complexas e não é porque a gente não conseguiu na primeira batalha que não vai conseguir na próxima. E aí, para dizer que eu realmente acho que a litigância tem um papel fundamental, e teve um papel fundamental, como você mesma disse, né, Nath? Podia ter sido pior o estrago. O Araiara litigou mais de 100 blocos e conseguiu, acho que, bons resultados em evitar que os demais fossem adquiridos. Mas esse é um movimento que tem efeitos ainda para serem vistos, né? E aqui eu vou citar as palavras do Cândido Bracher, num artigo recente para a Folha de São Paulo, que ele disse: se não vai por bem, vai por mal. É um artigo em que ele avaliou todo esse cenário lamentável do PL de licenciamento ambiental, da própria exploração da Foz do Amazonas, e o que isso tudo significa para o enfrentamento do aquecimento global. E ele fez uma analogia ali com uma expressão do mercado financeiro que se diz dual track, né? Uma analogia uma expressão para se falar de duas abordagens para captação de recursos, que se segue duas linhas. E ele disse que no enfrentamento da crise climática, pelo jeito, a gente também tem que seguir duas abordagens. Uma diplomática, que aí é o que a gente está vendo entre governos, nas COPs, nesse contexto mais multilateral, e a outra é a litigância contra as grandes emissoras de gases de efeito estufa. E ele cita aqui os litígios que a gente está vendo contra as Big Oil, né? E ele diz que, claramente, assim, na visão dele, o Acordo de Paris está tendo muitos desafios por conta inclusive da saída do Trump do Acordo de Paris mais recentemente, e então talvez signifique que se não dá para ir por bem pelas estratégias diplomáticas, talvez as coisas tenham que desandar para a litigância. Se não vai por bem, vai por mal. E eu acho que é exatamente esse o espírito das coisas hoje em dia. A transição vai acontecer. Existem várias alavancas para essa transformação. Eu não acho que são só duas, como disse o Cândido, acho que tem mais. Acho que a gente tem multilateralismo, mas a gente tem política pública no nível doméstico também. Às vezes a gente tem uma alavanca do setor privado, do mercado financeiro, que tem de uma forma mais tímida, feito alguma coisa, e a gente tem a litigância climática. E quando uma dessas alavancas falha, a outra
meio que precisa acelerar o passo, né? Se a política pública começa a funcionar, talvez a litigância não faça tanto sentido. A gente viu isso no governo Bolsonaro, né? Quando teve uma profusão ali de ações judiciais de litigância climática contra o governo brasileiro por retroceder em políticas ambientais. Agora, se a política pública começa a desandar, a gente vai começar a ver a litigância retomar aí as rédeas, seja para enfrentar decisões de políticas públicas, de inação do governo, seja contra as empresas. E tem muita coisa acontecendo de litígio contra petroleiras pelo mundo. Isso está só começando. E a sociedade civil já mostrou que está organizada, não vai se omitir naquilo que puder fazer para questionar isso, inclusive judicialmente. Então, eu acho que esse deve ser o caminho aí, né? Não foi por bem, talvez seja por mal. E talvez não tenha sido o resultado que as petroleiras queriam, né? O que a própria Agência Nacional do Petróleo queria. Muito possivelmente eles queriam tudo, enfim, devem ter seus planos de negócio, suas estratégias lá, a gente não conhece. Então, como você mencionou, o Instituto Araiara, ele entrou entrou firme contra 118 blocos, e a informação que eu recebi deles é que 23 desses 118 foram arrematados, então foi um sucesso para eles de 80%, quer dizer, 80% menos pior do que poderia ser. Maravilhoso, caramba. Maravilhoso. Sim. Né? E como você falou, eu acho que isso não vai parar por aqui, porque é isso, a gente pela primeira vez, talvez, na história do Brasil, que é um país que, vamos lembrar qual era o nosso slogan, petróleo é nosso, esse por tanto tempo foi assim, a marca do Brasil, né? É a primeira vez que você tem um leilão que as pessoas estão acompanhando. Eu fiz um post na rede social, né? Fui dormir, né? Porque aqui eu estou 6 horas na frente. Quando acordei, o negócio tinha bombado, que pela primeira vez as pessoas estão prestando atenção e querem dizer que esse não é o futuro, não é o presente que elas querem, né? Então eu acho que a gente está assim numa mudança, como você falou, que é importante. Agora, o meu desespero é que a gente não tem tempo para continuar nesse ritmo. Então a gente está minorando, estamos achatando a curva, só que a curva está achatando muito, muito pouco ainda. A gente precisa realmente de um alinhamento da política pública, dos interesses públicos nesse momento, para guiar os privados também. Né? Porque se está lá ofertado, o privado faz o que ele quer. Né? Agora, enfim, se não tivesse ofertado, não teria essa opção. Queria só chamar a atenção assim, dos 19 blocos da Foz do Amazonas, 10 foram arrematados por um consórcio formado pela Petrobras e pela ExxonMobil Brasil. E 9 foram pela Chevron Brasil e a CNPC, que é essa empresa chinesa, a companhia chinesa. Tá? E aí algo que me chamou a atenção também do leilão é que essa CNPC Brasil, que na verdade é uma companhia chinesa, e esse consórcio, eles foram os que mais arremataram, apesar de não terem sido os que mais pegaram blocos da Foz, né? Então vieram com uma postura bastante agressiva. Eu acho bom dar nome aos bois, teve outros também aqui que eu já citei, né? Mas para as pessoas se ligarem quem é que está aí apostando nisso. E eu tenho que dizer uma coisa que eu já tenho falado para a imprensa e eu acho que é horrível, eu não gosto de ter que falar isso, mas é importante dizer. A gente está à beira de ultrapassar 1,5 grau permanentemente. Né? A gente teve um ano passado em que a temperatura média do planeta, todos os meses, ela ficou acima de 1,5 grau. Tudo bem, teve El Niño, etc. Então a gente não sabe se isso vai acontecer de novo, mas lembrando do relatório da Organização Meteorológica que nós falamos aqui na semana passada também, né? Estamos flertando perigosamente com esse cenário. A hora que a gente passar, eu vou querer saber quem que matou 1,5 grau. E eu vou me lembrar dessas empresas, vou me lembrar dos governos que estão, né, deixando aí o nosso futuro rolar. Então, é ruim falar de morte, é ruim falar de matar, eu inclusive não gosto de linguagem bélica, tento evitá-la ao máximo, mas eu acho que nesse caso, sim, a gente vai ver aí, né, espero que a gente não veja, mas estamos muito possivelmente já nesse cenário contratado e aí, enfim, a responsabilização por via judicial, mas também via opinião pública, né, ela tem que ser feita.
Deixa eu dar alguns dados aqui mais, vou dizer, positivos. Além dessa questão que nós falamos antes, do sucesso da litigância, que eu acho que realmente você tem muita razão, foi impressionante. Teve uma coisa importante que nenhum dos blocos que tinha sobreposição a áreas de influência direta a terras indígenas foi arrematado. Então, aqueles 6 que eu mencionei no início não foram arrematados. O outro é que não teve aquele bloco, nenhum bloco arrematado também lá na bacia de Potiguara, aquela que é a área que afeta Noronha. Então, assim, Noronha e terras indígenas foram poupadas, o que eu acho que é algo positivo, né? E eu acho que é isso, né, Carol? O Brasil, nas negociações climáticas, está numa posição super relevante de liderança da COP30. O Brasil vem anunciando a missão 1,5 grau, que é literalmente o mundo inteiro se unir para que a gente não ultrapasse esse 1,5 grau, né? Mas, quando você segue leiloando blocos na região talvez mais sensível do país, que é essa costa amazônica, qual que é a missão 1,5 grau, afinal? Né? Acho que os nossos diplomatas estão aí, desculpa o termo, mas uma grande bucha na mão. Porque eles talvez, como a gente ouviu do Túlio aqui, né, no episódio que ele generosamente compartilhou com a gente a história dele, a história de vida, e ele falou, isso aí já está decidido, a transição já vai acontecer, né, e assim, a transição para longe dos combustíveis fósseis não é mais uma questão, agora é o como, né, agora o como não pode ser, enfim, seguindo desse jeito, tentando, né, criar essa onda no mercado de que nós seremos o último país a sair do petróleo. Então, é um momento, eu acho que bem difícil também para quem está, né, na linha de frente governamental do Brasil nesse momento. Com certeza. Isso, acho que não dá para fugir dessa discussão, né? O Brasil, na presidência da COP30, acho que está até tá fazendo o seu papel de manter essa discussão, porque essa é uma discussão mandatada, né? Ou seja, ela tá na agenda para ser discutida, então vai ter que acontecer, mas realmente vai ser uma tarefa árdua aí para a presidência da COP trazer isso com esse contexto interno aqui do Brasil, né? De poder justificar essa moralidade no tratamento dessa questão, com todo esse imbróglio aí, né, repercutiu muito mal, a realização do leilão, né, aconteceu concomitantemente, inclusive, com a conferência, com o momento de discussão da agenda, em que esse tema em particular, da transição para longe dos combustíveis fósseis, enfrenta algumas restrições ainda, ele está na agenda, mas ele está meio que tá esquisito, ele tá numa subseção um pouco estranha, então tem muita discussão ainda sobre como vai se abordar a transição para longe dos combustíveis fósseis, e então o Brasil, enfim, podia ter ficado sem essa para poder guiar esse processo com mais autoridade moral, digamos assim, né? Com certeza. Bom, vamos falar de Bonn, então. Começou nessa segunda-feira a conferência, né? Na verdade, ela começou no domingo, teve o dia 0 proposto pela presidência brasileira da COP, justamente para poder, enfim, colocar todos os chefes de delegação para conversar e apresentar visões para a COP30. E naquela ocasião ali, o Brasil pediu aos países para ir em frente, para não capotarem no meio do caminho com, enfim, questões, né, repetir posições, eles queriam um ambiente mais favorável. Mas o encontro que, enfim, foi o primeiro encontro mais geral, depois de Baku, né, ele começou já com a Bolívia, em nome do grupo dos países que têm visões similares, né, em português que é até estranho traduzir, mas são like-minded developing countries, é a tradução, enfim, do português para o inglês. Eles já tinham colocado uma pressão para colocar 2 itens muito polêmicos na agenda, um deles relacionado à responsabilidade dos países desenvolvidos pelo financiamento.
E aí, com essas duas propostas, eles balançaram o coreto, como eu ouvi de uma pessoa da nossa delegação. E aí, enfim, a agenda demorou 2 dias para ser adotada, inclusive derrubou eventos oficiais, consultas que estavam para acontecer, nem tudo, mas muita coisa. E eu acho, Carol, que vale a gente talvez explicar aqui para as pessoas, né, assim, o que que é uma briga de agenda? Infelizmente, por que que ela não é tão rara? Porque eu até estava aqui ontem com algumas pessoas que também já foram negociadoras de países como a Colômbia e o Egito, e a gente brincando, né, falando, ai, que bom que a gente não está em Bonn, porque se a gente tivesse lá era mais um déjà vu, mais uma briga de agenda, sempre meio, né? Mas vamos contar para o pessoal aí qual que foi o problema e por que essa história de ter que concordar com a agenda é tão difícil. Vamos. Vamos, mas primeiro deixa eu só dar um pouco do. Você falou do nome do bloco político, os LMDCs, os Like-Minded Developing Countries, ou países em desenvolvimento com interesses similares, né? Acho que é importante a gente dar esses nomes, né, os nomes aos bois aqui também, porque isso é uma parte importante da negociação, né, os blocos políticos. Então, num conjunto de 196 países, não acontece de cada um ficar dando seu depoimento, sua declaração e negociando em nome próprio. A gente vê os países se juntarem em blocos para poder defender interesses comuns e ganhar força, claro, com essa união aí de comunhão de esforços. Em particular, esse grupo dos LMDCs, que tem a Bolívia como presidente, então esses blocos políticos, eles têm normalmente uma presidência itinerante, que varia, que muda de 2 em 2 anos, ou aproximadamente. Esse é um bloco que reúne, inclusive, países produtores de petróleo, né? São O os Irã, membros da inclusive. OPEC. O Irã é membro, sim. E, além dos produtores de petróleo, países em desenvolvimento com uma visão mais conservadora. E aí inclui a China e a Índia, grandes, acho que, lideranças aí dentro desse bloco também. É engraçado porque esse é um bloco que tem uma visão dos países em desenvolvimento super vitimista, assim, eles realmente enxergam a eles próprios e aos países em desenvolvimento como um todo, como grandes vítimas da crise climática e não como agentes responsáveis e capazes, né, de fazer alguma coisa para mudar essa realidade e tomar iniciativa. E aí o que acontece é que, nesse contexto de negociação da agenda, a gente vê uma tática aí velha de manipulação, obviamente, de poder ali e de negociação. Então, você briga para incluir novos itens de agenda como uma forma de tentar ganhar pontos de barganha, né, numa negociação, porque aí se estabelece toda uma discussão em torno de se vai ou não incluir esses itens na agenda, e aí concessões precisam ser feitas para que os países que propuseram esses itens de agenda concordem em abrir mão disso. E aí a negociação consegue seguir em frente, né? Porque lembrando que a negociação é toda baseada em consenso. E o primeiro consenso que precisa se ter é sobre a pauta da reunião, né? Então, se não aprova a pauta da reunião, se alguém diz que quer discutir mais 2 coisas que não estavam na pauta, significa que não tem um consenso. Então, essa tática aí acaba sendo uma forma de fazer com que esses países ganhem alguma barganha ali de alguma coisa que muitas vezes não é exatamente o que está nos itens de agenda, é outra coisa que eles querem. Então, enfim, né, a gente sabe, por exemplo, que esse grupo não quer nem saber de transição para longe de combustíveis fósseis. Provavelmente inserir esses 2 itens de agenda está nesse contexto de
de fazer valer esse posicionamento deles. Além de que isso é, claro, uma demonstração de poder ali para já criar uma atmosfera de medo, né, nas outras partes que ajude a pautar as posições desse grupo de países. Só que essa ferramenta acaba sendo usada tanto que, principalmente por este grupo, que acaba soando muito mais como um bullying do que como uma estratégia mesmo de negociação, né? Porque tumultua o processo, a agenda já está cheia, então se querer trazer novos itens significa que vai se diluir a atenção e a ambição dos outros itens, não dá para apreciar tudo com qualidade. Agora, por outro lado, também acho que tem que reconhecer que tem itens de agenda que acabam precisando realmente ser discutidos, sabe? E a gente percebe que alguns países se recusam a discuti-los porque olham para os seus próprios interesses e não para os interesses coletivos ali, né? Então acho que tem umas nuances nisso que precisam ser observadas. Um exemplo disso é o item de agenda de financiamento para perdas e danos. Esse é um item que tentou se trazer para a agenda por muitos anos e os países desenvolvidos tinham a resistência de aceitá-lo, e a gente sabe que isso era muito mais porque eles que seriam os financiadores, não queriam ter que discutir isso, do que porque aquele item fosse importante coletivamente para resolver um problema da crise climática. Então acho que, claro, reconhecendo que essas são questões difíceis, né, os poderes e os direitos de países de terem suas questões apreciadas numa reunião, e, por outro lado, se aquilo realmente reflete um consenso da coletividade de que é algo relevante para ser tratado ou se é uma manobra para proteger interesses próprios. Eu vou tentar resumir, acho que eu tenho 3 comentários muito rápidos assim, sobre isso. Acho que o primeiro é que, eles conseguiram fechar a agenda, esses itens que eram polêmicos não entraram, ficaram lá numa nota de rodapé e vão seguir em consulta. Então, em algum momento vem aí, então o Brasil já sabe que é um risco grande da gente chegar em Belém e essa briga de agenda, ela acontecer de novo. Então vai ter que ter uma estratégia aí para poder lidar com essas manobras do LMDC, né? Meu segundo comentário é que algo que eu ouvi que aliviou a tensão no ar é que enquanto essas batalhas eram travadas nas salas ali, especialmente entre os chefes de delegação, né, em cima da agenda, teve a oficina, o workshop sobre os indicadores do Objetivo Global de Adaptação, e parece que caminhou muito bem, que os trabalhos o pessoal está começando a achar ali uns caminhos, então esse item, assim que for aberto para negociação, eu acho que tem uma boa chance de prosperar, e acho que o pessoal já está encontrando ali um jeito, né, de encaminhar. Então, acho que a adaptação começou bem e pode ajudar a desanuviar um pouco. Ótimo. E o meu terceiro... Pois vamos que vamos. Vamos lá. Meu terceiro comentário, eu vou ligar com o fervo já, Carol, é que... até já sei o que você vai falar. O planeta está aquecendo, o Alasca está fervendo e os caras lá fazendo briguinha de agenda. Pelo amor de Deus, gente. É por isso que o multilateralismo está em decadência, por isso que as pessoas não gostam, que a confiança está baixa. Assim, não é o momento. Que pior é esse? Estão precisando, sabe, Bolívia. O pior é que esse cara da Bolívia que chefia a delegação é o cara que era da minha época. Ele está há 20 anos lá, conheço ele. E eu fico olhando e falando, gente, acho que vocês não estão entendendo que o mundo inteiro está olhando, está achando ridículo. Como você falou, é uma manobra que ela foi tão já desgastada que não faz sentido nenhum. Então, poxa, não dá mais, né? Não dá mais. Eu achei que você ia fazer o link com o fato de que parece que a delegação americana não compareceu a Bonn, né? Ah, não eu foram. Acho que isso mas merece. Acho que isso... Ainda bem que eles não foram. Pois é. Acho que essa merecia até ir para o refresco. Essa é um refresco. Cidades no Alasca, elas tiveram uma onda de calor incomum para essa época do ano, né? Temperaturas próximas dos 30 graus, Carol. Dos 30 graus, né? Até no Alasca, gente.
Eles começaram a ter que criar novos sistemas de alerta. Eles nunca tinham tido um alerta desse tipo, né? Algo inédito. Então, assim, já aconteceu de ter essa temperatura antes, mas nunca teve esse tipo de alerta, né? Sobre esse tipo de calor. E eu acho que um recado muito claro que, enfim, o pessoal do Ártico está avisando. Até aqui já ferveu, né? Eu não sei se o negociador da Bolívia, da Arábia Saudita, se eles do like-minded, eles estão prestando atenção, mas assim, está acontecendo este fervo, né? E o outro que eu já vou falar e vou bater bola aqui com você é o fervo, agora o fervo em solo brasileiro, que é a escolha do novo relator do PL do licenciamento ambiental na Câmara, que é uma figura que se chama Zé Vitor, que é diretor de política da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Ele está no segundo mandato como deputado e o histórico dele nas votações é sempre a favor da flexibilização da legislação ambiental. Tá bom para você? Assim, com todos os chamados, a comoção internacional em torno disso, parece que ainda não ferveu ali o suficiente a pressão, né, para que realmente tivesse uma condução melhor esse processo dentro da Câmara. E assim, quando eu digo pressão né, internacional e nacional, teve acho que duas coisas para destacar. Uma é uma carta que foi redigida por relatores especiais da ONU de diversas pastas do meio ambiente, de direitos humanos, enfim, depois a gente pode passar e colocar, inclusive, no link a carta para o pessoal ler, mas acho que foi uma manifestação bem importante, porque não é em qualquer situação que esses relatores especiais da ONU, que são designados para discussões de temas especiais, não é sempre que eles se manifestam assim, né? Eles realmente têm que avaliar que a situação requer aí algum tipo de pronunciamento e, claro, não tem nenhum valor vinculante, não é que esses relatores especiais tenham poder de mandar o governo brasileiro fazer nada, mas realmente acaba sendo uma recomendação de experts no âmbito das Nações Unidas, que tem um peso relevante que precisa ser considerado. E aqui dentro de casa, a gente viu também um movimento interessante, uma carta de ex-ministros do meio ambiente, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ex-ministros. Carlos Mink, Edson Duarte, Isabela Teixeira, Rubens Recupero, Sarney Filho, enfim, citei alguns só, de quase todos os governos anteriores, acho que exceto Bolsonaro, e que realmente enfatizou a gravidade da situação desse PL e replicou aí muitos dos argumentos que a gente já trouxe aqui, Nath, de que é muito grave que se expanda as flexibilizações para atividades de médio porte, né, a ampliação do alcance do autolicenciamento, a questão das competências para estados e municípios darem essas isenções. E aí, de quebra, aí achei interessante também que deram uma chapuletada nos senadores lá que desrespeitaram a Marina Silva, inclusive dando o devido nome para o que aconteceu, que foi um ataque misógino, um desrespeito, uma agressão. Então foi bem interessante ver esse posicionamento, acho que vindo de ex-ministros de Estado tem também um peso a ser considerado. Mas que lamentável, né? Eu fico pensando o que mais falta, né? Ou talvez uma articulação que acho que seria legal de a gente ver, eu vi acontecer pela Coalizão Brasil, Agricultura, Florestas e Clima, é do setor privado, né? De realmente dizer se é isso que eles querem, é esse tipo de insegurança jurídica de um processo de licenciamento que pode ser feito de qualquer jeito e depois vai ser questionado judicialmente, porque não tem a menor dúvida de que isso vai acontecer. Então, não acho que é o que o setor privado quer. Acho que ele quer, obviamente, um processo de licenciamento mais, enfim, menos burocratizado, talvez, com alguma simplificação naquilo que for possível, mas sem prejuízo da proteção ambiental. Bom, Carol, depois de tanta pressão, né, de tanto
enfim, tanta bomba, tanta coisa difícil que é a nossa realidade hoje. Acho que ser ambientalista no Brasil e no mundo hoje tá. Nunca foi fácil, vamos lembrar, nunca foi fácil, mas essas semanas têm sido particularmente dolorosas, difíceis, e aí eu, para todo mundo que estiver nos ouvindo, abrace um ambientalista, fale para ele não desistir. A gente precisa de todo mundo em pé, íntegro. Tá difícil, mas vamos lá, né? Chegou a hora do nosso refresco. O que você me traz hoje? Então, meu refresco é para rir bastante. É um vídeo do Observatório do Clima, que foi veiculado, eu acho que no Instagram só, não sei se tem em algum outro lugar, explicando o que é a Conferência de Bonn. A gente já tentou explicar aqui, Nath, mas acho que tá impagável a versão do Observatório do Clima, porque eles explicam como sendo uma espécie de jogo preliminar da Copa, que é a COP. Então tem essa analogia com o futebol, muitos trocadilhos outros ali também, que eu não vou dar o spoiler aqui. Mas assim, tá absolutamente hilário, além de muito didático. Então já aproveito para parabenizar o time do OC e o Cláudio Ângelo, que é o apresentador aí, que tá imperdível. Eu tenho 2 refrescos. Um refresco foi uma TED Talk que vai sair, então a gente vai poder assistir depois, inclusive com, enfim, legenda em português, para quem quiser, de uma moça palestina que ela é diretora da EcoPeace Middle East. Então é EcoPaz Oriente Médio. É uma organização que ela co-dirige com um israelense e uma jordaniana, e os 3 trabalham lá, ela está no West Bank, né, que é outra área, enfim, com ocupação palestina na verdade, vamos até usar melhor os termos aqui, outra área em que vivem os palestinos e que tem uma ocupação militar em cima, então um lugar bastante difícil. E ela, Carol, fez uma fala que foi assim, eu fiquei arrepiada a fala inteira dela, porque ela dizia que eles estão preparados para o dia seguinte à guerra. E isso foi muito tocante, porque se ela pode ter esperança, se ela pode trazer isso, e aí ela trazia as visões dessa EcoPeace, dos ambientalistas daquela região, para conectar a geração solar deles com a Europa. Então ela falou de um triângulo entre a Europa e a Índia, passando por Gaza, com ideias muito concretas do que eles querem fazer. A eletrificação, as ferrovias, eles têm imaginado, eles têm imaginários do que eles querem ser. E foi tão assim, foi tão poderoso, e ela, claro, falou muito emocionada, até tremendo um pouco. E aí eu fiquei pensando, se ela pode ter esperança, a gente não pode não se dar esperança. A gente não pode deixar a peteca cair, a gente não pode acreditar que é normal ter o mega leilão, a gente não pode achar que é normal ter o licenciamento, a gente não pode jogar toalha. E olha que dá vontade de jogar toalha muitas vezes, né? Então foi brilhante. Eu ainda não tenho aqui o link, mas assim que sair a gente vai falar aqui de novo dessa TED Talk dela, e assim foi para mim o momento mais marcante. Teve também uma TED Talk do Al Gore, que foi muito incrível. Ele estava enraivecido, ele veio assim com fúria para cima daquela doutrina dos realistas climáticos, né? Que eu acho que é uma coisa para a gente falar aqui, eu posso trazer num próximo episódio, porque isso vale até colocar no mapa de calor, porque ele trouxe muitos dados novos. Mas ele não deixou barato, e assim, ele estava com raiva, e ele suava. Então você via, sabe, um animal político ali, que sabe muito bem do que está falando, indo para cima mesmo, assim, mas indo para cima foi muito energizante ver essas pessoas, sabe, colocando energia e falando, vamos lá, a gente não pode ficar apático, que eu acho que é isso que a gente está vendo acontecer quando a gente falava, né, do PL do licenciamento. Você colocou muito bem, quer dizer, o pessoal na Câmara está apático, não adianta a carta
de relatores especiais da ONU, não adianta a mobilização da sociedade, a gente precisa, portanto, tirar essas pessoas dessa inércia, né? E, enfim. E aí, para fechar, eu quero fechar com um refresco, que eu acho que é um presente em forma de arte, de resistência, de não deixar a peteca cair, que é um videoclipe, que não vai dar para passar, mas é um vídeo, uma canção, que foi escrita pelo Carlos Renaud, e que é cantada pelo Frejá, com a Thaline Carajá e com a Xênia França, realizado pelo Greenpeace, e chama Não Mais Poços de Petróleo. O link está na descrição, e acho que essa arte dá o recado que Brasília e o Rio de Janeiro precisam ouvir, que é não mais poços de petróleo. Acho que é uma ode, enfim, à vida, que ainda há tempo de proteger. Então é isso, Carol, esse foi mais um Lasninhas. Para quem está nos escutando, muito obrigada. E, por favor, compartilhe esse episódio nas suas redes, no seu WhatsApp, enfim, com quem você quer que passe a entender ou entenda mais sobre o que está rolando no mundo. Segue a gente no Spotify, YouTube, Apple Podcasts, onde você ouve melhor. E também nos mandem dicas de mais refrescos. Bom, semana que vem tem mais e até lá, espero muito menos combustão e muito mais imaginação climática. Tchau, tchau.